De volta aí para a gente comentar a nova formação da zona de risco, né? Esta prova da virada deu no que deu, vamos ser sinceros, né? Eu vou ser sincero com vocês, eu não imaginava que o céu ia conseguir dar uma bela de uma virada nessa prova. Mas aí quando eu vi aquela prova, assim, era uma prova cheia de lógica, era uma prova assim, cheia de coisa que eles tinham que pegar, girar um monte de coisa ali, aí pegar um negócio aqui, pega um negócio aqui, coloca o negócio ali, monta uma peça aqui, monta uma peça ali, tipo, quando eu vi isso, e aí eu vi ali o Lucas Jalbu e o Haddad com uma certa dificuldade, assim, só de olhar, aí eu disse, não deu outra, né? Quem vai levar essa prova aí é o menino, o Céu. Não teve jeito. O Céu venceu essa prova de ponta a ponta, largou em primeiro, não deu pra ninguém, o cara foi o primeiro em todos os momentos ali, conseguiu decifrar aquela prova de todas as maneiras, foi rápido, venceu e conseguiu escapar da zona de risco e colocou o Vini Gran no lugar. E vejam só, ele deu um tiro certeiro, porque basicamente, até onde eu vi, tá? Até onde eu vi, este pode ser o fim de Vini Gran. Este pode ser o tiro que vai atirar o Vini Gran da grande conquista, né? Daqui a pouco eu te mostro os números, mas até onde eu vi, pelo que vocês me disseram aqui na enquete do canal, Vini Gran é quem está indo embora amanhã. Quem vai continuar é o Haddad e o Lucas Jalbu, como era esperado, porque afinal o Haddad é um dos favoritos do público e eu também não imaginava que o Lucas Jalbu fosse tão querido assim, não imaginava que o público gostasse tanto dele. Mas o Vini Gran, depois, né, daquilo que ele fez com a Anaí, eu já imaginava que ele não fosse durar muito tempo. Depois também daquilo que ele fez com o Caio, eu também não imaginava que ele fosse se sustentar. Porque afinal ele puxou duas coisas que foram relativamente sérias e complicadas. E aí, né, eu acho que isso em si justificaria uma eliminação dele. Ainda mais que foram duas coisas muito próximas uma das outras. Então, tipo, é justificável se ele for eliminado amanhã. Eu acho, tá? Não dá pra gente ter certeza. Vocês sabem que não dá pra gente ter 100% de certeza. Mas ao que tudo indica, amanhã nós veremos o Vini Gran sendo eliminado. E aí o Lucas Jalbu e o Haddad continuando. Mas enfim, vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar. E aí, vamos lá te contar o que aconteceu nessas últimas 24 horas. Te contar aí algumas coisas que a edição não te contou hoje, porque afinal eles precisaram cortar aí algumas coisinhas. E vamos lá te contar como é que foi também a prova da virada, né? Uma prova cheia de lógica, uma prova cheia de detalhezinhos ali e tal, que o menino, o Céu, decifrou logo de cara. Então vamos começar lá pro depois lá da formação da zona de risco. Nesse momento aí, ó, terminou a zona de risco, todo mundo ali já foi tentar esclarecer para entender o que já estava acontecendo ali, né? Vocês já sabem que eles formam aqueles grupos e vão conversar. E depois do que aconteceu ali, o Lucas foi conversar com o Caio e com a Edilane. Primeiramente, ele foi conversar com o Caio. Ele quis saber do Caio por que o Ideu havia falado do vídeo, o que é que o Ideu tinha contado para eles sobre o tal vídeo que eles assistiram ali. Aquele vídeo que eu até tinha falado para vocês. O vídeo que o Ideu assistiu dos dois foi o seguinte. O vídeo era que o Lucas havia dito para a Lisiane que ele iria se aproximar das pessoas que estavam em cima do muro. Mas ele não falou isso num sentido maldoso, ele apenas falou que ia se aproximar das pessoas que estavam em cima do muro, para ele ver qual era das pessoas. Ele não falou isso, então ele mesmo inclusive falou pro Caio ali que ele não falou isso num sentido maldoso, ele só falou
que ele queria saber qual era a das pessoas, qual era o que era que as pessoas estavam querendo, qual era a intenção das pessoas ali, qual é o jogo que as pessoas estavam fazendo. E não falou num sentido ruim da palavra. O grande problema é que as pessoas ali interpretam e levam tudo para outro lado. Um reality show, gente, e fica o conselho aí, se você for participar de um reality show algum dia, tudo que você fala lá dentro pode ser levado para qualquer lado. Pode ser interpretado de qualquer maneira. Foi o que aconteceu com o Lucas Gelbu. Ele não falou algo num sentido maldoso, mas foi levado lá para o sentido maldoso. Porque vamos ser sinceros, ele disse que queria se aproximar das pessoas que estavam em cima do muro. O que é que isso pode ser? O que é que você pode interpretar disso? Que ele está querendo puxar essas pessoas para o lado dele, para o grupão dele, para as pessoas próximas a ele, para ele ter mais força, para ele ter mais aliados, ou seja, que ele está querendo, então, se fortalecer no jogo. Então fica parecendo que ele está querendo manipular as pessoas. Então, tipo, não cola, ficou muito mesmo assim, parecendo que ele está manipulando o jogo. E aí a Edilane estava lá, a Edilane também se intrometeu e ela falou algo semelhante para ele, assim, olha, realmente a maneira como você falou, como você colocou essa questão, fica parecendo que sim, você estava querendo manipular o jogo, você estava querendo fazer as coisas dessa maneira. E aí o próprio Caio falou assim, e ele explicou várias e várias vezes o motivo dele ter votado no Lucas. Ele falou, eu também gosto de você, gosto das coisas que a gente já fez aqui, gosto e tal, mas votei em você por causa do seu jogo, que o seu jogo não é muito claro. Fica parecendo o tempo todo que você tá com um pezinho aqui, fica parecendo que você tá com um pezinho ali, que você, inclusive, se aproxima de pessoas que estão sempre contra mim. Então eu também tenho que me defender, por isso que eu tô fazendo isso. E aí quando a Edilane entrou ali, ela ouviu várias coisas que o Lucas Gelbu estava falando sobre a forma como ele enxerga o jogo. E aí, quando ela tentou intervir, ele falou isso aqui para ela. Edilane, você não coloque palavras na minha boca. Você não fale coisas que eu não falei. Você não fale a mais coisas que eu falei. Então, assim, a Edilane depois ficou meio constrangida com essa situação. E ele continuou conversando com o Caio, continuou esclarecendo para o Caio o vídeo que ele e o Ideu viram. Nesse vídeo aí ele continuou dizendo que ele não quis maldar ninguém, que ele não quis manipular ninguém, que se o Ideu entendeu que isso era jogo sujo, o Ideu entendeu errado. Que ele falou para Lisiane sim, que ele queria se aproximar das pessoas que estavam em cima do muro, porque ele queria entender qual era das pessoas que estavam em cima do muro. Queria entender por que essas pessoas ainda não entraram no jogo, mas não que ele tivesse o interesse explícito de cair em cima e buscar essas pessoas para serem aliados dele. Foi o que ele falou, tá? Se isso vai colar, aí é outra história, isso aí já não é comigo. Eu só estou dizendo o que ele falou. E aí, depois disso tudo, que eles estavam conversando aí e tal, esse clima, vou ser sincero para vocês, eles não acreditaram muito, né? Quem é que vai acreditar nessas palavras? Porque afinal, fica um dito pelo não dito nessas horas. A única forma de você entender esse jogo é você vendo o contexto como um todo. E aí eles só vão conseguir compreender esse contexto como um todo quando eles saírem de lá. Porque aí eles vão sair, vão ter acesso às imagens, aí eles vão perceber o que foi dito, aí eles vão perceber como isso foi editado, como isso foi conduzido, e a partir daí eles vão poder tirar essa conclusão. Mas lá dentro, realmente é impossível para eles tirarem essa conclusão. E aí, ele foi conversar depois com a Edilane e foi falar. A Edilane disse as falas dele, ela criticou várias posições dele. E aí ela realmente disse assim, aliás, ele ouviu dela que às vezes
ele toma as dores das pessoas, e aí ela ouve em resposta que ela toma dores que não eram dela, que ela se apropria de pautas que não são dela, que ela às vezes se coloca numa posição de jogo que não é necessariamente o dela. Ele cita, por exemplo, o jogo do Caio, que esse problema que estava acontecendo entre o Caio e o Breno, que ela estava se colocando como um escudo, que era um problema do Caio, que era um problema do Breno, mas que ela estava querendo defender o Caio, sendo que quem deveria resolver esse problema era o Caio, não era ela. Não era quem estava sendo afetado diretamente era o Caio que deveria se defender ali. Aí a Edilane explicou para o Lucas Jalbu que ela não gostou de saber do conteúdo do vídeo que o Ideu e ele assistiram, que ela não gostou de saber, porque ela já tinha muito claro para ela em quem ela ia votar entre os dois. Tanto que ela até falou para ele, entre vocês dois, eu ia votar nele. Entre vocês dois, eu já estava assim muito certeiro. Você sabe que eu gosto de você desde lá da vila, você sabe que eu tive uma conexão com você desde lá. Eu ia votar nele. Eu não ia votar em você. Eu votei em você por causa do conteúdo que me disseram que você falou nesse vídeo. E aí ele explicou que a cena, ele disse que iria tentar, sim, sondar as pessoas que estavam em cima do muro. E aí ele respondeu para ela, mas você também toma as dores de pessoas que você não deve tomar. Você também acaba fazendo a mesma coisa que você critica nos outros. Você também acaba tendo essas atitudes. Então você também não pode me criticar. Você também acaba sendo hipócrita do mesmo jeito. Ele não falou com essas palavras, tá? Eu preciso ressaltar isso. Ele não falou com estas palavras. Isso aqui sou eu que estou dizendo a partir do que ele disse. Eu estou tentando simplificar um pouco para vocês. Ele falou, sim, que às vezes ele percebe que ela acaba, sim, tomando as dores das outras pessoas sem necessidade. E é o que ela faz. Muitas e muitas vezes. Eu entendo que ela faz isso porque ela gosta das pessoas. E sim, quando a gente gosta das pessoas, às vezes a gente tem mesmo essa tendência a tomar as dores delas. Mas, às vezes, tomar as dores dos outros é prejudicial para a gente mesmo. Num jogo como esse aí, então, pode ser, inclusive, o que determina se você continua ou se você é eliminado. No caso específico aí desse jogo, é o que determina quem vai ser eliminado, inclusive, né? E aí, no meio dessa conversa entre ela e o Lucas Jalbu, tava rolando uma discussão entre o Breno e o Caio. Essa discussão entre o Breno e o Caio era sobre aquele negócio lá da homofobia. O Breno acusava o Caio de se apropriar de uma pauta séria. Aí o Caio estava dizendo que ele não estava fazendo isso. E o Breno continuava dizendo que sim, ele estava se apropriando de uma pauta séria, que ele estava acusando as pessoas de serem homofóbicas, que ele estava sim dizendo que a atitude lá que o Vini Gran teve, que o gesto obsceno que o Vini Gran teve era um gesto homofóbico, não sei o quê, que ele não tinha direito de fazer isso e tal, que ele não podia fazer isso não dava o direito dele de fazer e tal, que ele não podia associar um grupo que luta pela liberdade a esse gesto, que ele não podia fazer isso porque isso prejudica a luta das pessoas, que se fosse aqui fora as pessoas iam associar uma coisa a outra e tal, tipo... E aí depois o Breno falou assim pro Caio que era muito difícil conversar com ele, era muito difícil os dois trocarem argumentos e tal, porque o Caio não dá ouvidos para ele, o Caio não dá... Só vale a verdade dele, só vale as coisas que ele pensa, não vale as coisas que os outros pensam. Então, tipo, foi uma briga do mais do mesmo. Inclusive, eles mostraram essa versão que passou na televisão hoje, dessa briga. Eles praticamente não mostraram nada dessa conversa entre a Edilane e o Lucas Jalbu. Eles simplesmente mostraram essa briga entre o Caio e
entre o Caio e o Breno. E terminou com essa briga entre o Caio e o Breno, onde o Breno diz que sim, quando o Caio diz que um grupo está sendo afetado pelo gesto de uma outra pessoa, ele sim está associando o gesto daquela pessoa à luta daquelas pessoas, à luta política, daquelas pessoas, à liberdade, não sei o que, tipo. Eu também fiquei meio confuso com a fala do Breno, eu vou ser sincero com vocês. Eu realmente fiquei meio confuso, eu vou admitir. Eu não sei aonde o Breno quis chegar com isso. Mas enfim, eu fiquei confuso com isso. E aí depois dessa conversa da Edilane aí, teve um outro momento onde o Felipe tentou explicar o voto dele pro Haddad. Só que o Haddad, ele realmente não queria saber. O Haddad, ele estava conversando ali com o Fernando, com o Lucas, com o Vini Gran, e ele estava dizendo ali que na cabeça dele ele teria 4 votos, que na cabeça dele tava até de boa ele levar 4 votos, porque na cabeça dele, ele somando ali, ele imaginaria que ele ia empatar com outras pessoas, então seria ali o desempate, ocorreria o desempate, que para ele tudo bem, ele iria para a zona de risco pelo desempate e que até ficaria mais fácil para ele ir para a zona de risco pelo desempate, mas que para ele foi mais difícil ir para a zona de risco pela maioria dos votos, que ele levou 6 votos e que ninguém tinha levado 6 votos ali. Então ele estava bastante chateado. E aí o Felipe, que estava ouvindo a conversa, tentou explicar o motivo, tentou explicar a razão do porquê que ele havia votado no Haddad, tentou dizer que ele fez isso para proteger algumas pessoas que ele gosta, que ele fez isso ali para proteger especialmente ele não falou o nome porque o Haddad não deixou. Mas a gente sabe que ele estava fazendo isso para proteger a Tati Pink, tá? Ele estava fazendo isso porque, afinal, ele gosta ali, ele meio que é aliado dela, né? Então ele estava fazendo isso por causa dela. E afinal, não só para proteger ela, mas para proteger as pessoas que estão do lado dela. Que ali é o Ideu, depois do Ideu, por extensão ali, a Anaí, por extensão ali, o próprio Céu, por extensão ali, aquelas pessoas daquele grupo que estão jogando junto com eles. Então, era essas pessoas que o Felipe queria proteger. Só que aí o Haddad disse que não quer, ele disse que não queria de jeito nenhum, tanto que ele falou, não fala, eu não quero ouvir. Ele até falou assim, olha, me respeita a minha vontade, eu não quero ouvir. Não quero ouvir suas razões, tá tudo bem, você votou em mim. Aí o Felipe começou a se justificar, só que o Haddad fez assim com a mão, como vocês estão vendo na imagem, e ele falou assim, não quero, não fala, não precisa, não quero saber das suas razões, não quero, por favor, não fale, você já votou mesmo e tal, você não levou 6 votos e tal, não quero saber as suas razões, não quero saber o porquê que você preferiu salvar ou preferiu proteger determinadas pessoas, não interessa, não me fale os seus motivos e tal, pronto, não quero saber. Então assim, foi exatamente isso aí que vocês viram. O Haddad, ele já meio que assumiu essa postura um pouco arrogante, pelo menos eu achei arrogante, tá? Não sei se vocês vão achar arrogante. Eu achei. E aí, lá num quarto, em outro momento, tá? Porque, assim, não tá exatamente na mesma ordem onde esses fatos aconteceram. O Felipe tava conversando ali com o Bruno, tava conversando com o Rambo, tava conversando, eu acho que era com o Céu também, eu não vou lembrar agora. Mas ele tava falando... E o Ideu também, o Ideu tava lá também. E aí ele estava falando ali que o Haddad, ele tem uma postura muito intimidadora, que ele até estava falando assim, que ele estava assim tentando explicar o que estava acontecendo, o porquê que ele tomou essa atitude, o porquê que ele estava tentando proteger as pessoas que ele acha que era prioridade para ele. E aí ele disse assim que ele percebeu que no momento da formação da zona de risco, quando a Lisiane começou a falar, ele tomou uma atitude que ele começou a perceber como intimidadora. Que atitude era essa?
O Haddad começava a se curvar diante da pessoa, ele fazia mais ou menos assim, e começava a olhar fixamente para a pessoa. Então, quando ele fazia esse olhar fixo e essa atitude de se curvar, meio assim, o que ele estava fazendo? Ele estava forçando as pessoas a ficarem intimidadas. Ou seja, quando você está intimidado, o que é que você faz quando você está intimidado? Você normalmente acaba fazendo aquilo que as pessoas querem que você faça. Quando você está intimidado, normalmente, qual é a sua atitude? Ou você acaba agindo pelo medo, ou então você acaba fazendo aquilo que você está sendo obrigado a fazer. Então, assim, ele reparou que o Haddad meio que intimidou a Lisiane, e como a Lisiane foi capaz de enfrentar ele estava chateado por causa disso. E aí, tipo, ele não gostou, aí o Bruno depois falou que ele percebeu que o Haddad não faz isso só com a Lisiane, mas que ele faz isso com todo mundo, que com todo mundo que é um embate dele, ele age da mesma forma e tal, tipo, ele realmente age desse jeito. Reparem que quando o Haddad tá nessas situações, ele faz isso. Reparem que, inclusive, ele fez isso ontem com a Raquel, quando a Raquel pediu, prestem atenção, deixem eu falar, e ele fala assim pra Raquel, a Raquel falando, eu preciso falar, e ele, um instantinho, é uma atitude intimidadora, tá? E aí depois, em outro momento também, o Lucas estava ali conversando com a Lisiane, estava conversando com o Breno, estava conversando com outras pessoas ali, e ele estava dizendo que ele não gostou da atitude do Rideu durante a formação da zona de risco, no momento da indicação, quando o Rideu resolveu expor ali para todo mundo o que eles discutiram, os nomes ali que eles tinham. Ele disse assim que a atitude do Rideu não foi uma atitude legal, não foi uma atitude que ele gostou, que ele ficou bastante chateado com o que o Rideu fez, e que sim, ele inclusive falou, o Rideu estava mentindo, porque quem chegou com os nomes do Caio, quem chegou com o nome do Caio, do Céu, foi o próprio Rideu, eu não dei esses nomes, foi o Rideu também que chegou com o nome da Kátia, foi o Rideu que chegou com o nome, com outros nomes ali, aí o Rideu dei os meus nomes que eu queria salvar, aí o Rideu falou que ele tinha 11 aliados, aí eu falei, impossível, você não pode ter 11 aliados, e aí depois ele disse que os dois começaram a discutir ali e tal, porque ele queria salvar 11 pessoas, isso não é possível e tal. E aí ele realmente falou sobre esse vídeo lá, de falar sobre as pessoas que estavam em cima do muro. E assim, tipo, realmente ele disse que o Rideu fez foi uma atitude muito desleal, e que realmente foi muito desleal. E aí eles também falaram sobre o consenso entre os dois, e que eles só chegaram nesse consenso ali em cima da hora, e só fizeram isso porque realmente na eliminação e por eliminação de prioridades, a única que sobrava mesmo ali era o Céu, não tinha outra, e eles decidiram então ir em cima mesmo do Céu, só porque não tinha outra pessoa que eles pudessem entrar de consenso. Mas ele estava bem chateado e ele falou para todo mundo. Foi só isso que aconteceu durante a madrugada. Aí hoje de manhã, o Guipa foi conversar com a Kátia. E a Kátia disse para ele assim, tomar alguns cuidados, especialmente com as pessoas com quem ele conversa lá dentro da mansão. E mais especialmente ainda sobre as estratégias de jogo com quem ele fala. A Kátia falou isso assim para ele por causa de ver ele conversando assim com as pessoas muito aleatoriamente. E prestem atenção que isso já começa a obter um certo efeito sobre o Guipa, tá? Ela fez isso, tá? Porque ele disse que estava jogando sozinho,
Ele falou isso na formação da zona de risco, que ele estava sempre jogando sozinho e que os outros colegas sabem muito bem disso, que ele joga sozinho, ou pelo menos que ele finge que joga sozinho grande parte do tempo. A gente sabe que não, mas que ele faz isso grande parte do tempo sim. Então que ele realmente disse que se ele ficar falando o tempo todo de que ele joga sozinho, que se ele ficar falando o tempo todo das estratégias que ele está fazendo nesse jogo, isso pode prejudicá-lo sim. O público pode ter uma leitura equivocada sobre ele, o público pode acabar percebendo que ele está fazendo alguma coisa errada e tal. E aí ele depois começa a entender que ele precisa ali começar a montar uma estratégia de jogo um pouco mais eficiente, se aproximar de fato de algumas pessoas que ele possa considerar confiáveis. E aí sim, aonde a Kátia entrou na cabeça dele. Aí depois dessa conversa que ele teve com a Kátia, ele foi ali e observou a Anaí. Aí ele foi conversar com a Anaí. Aí ele falou assim, brincou com a Anaí e disse assim, que a Anaí constrói um triplex na cabeça dos outros. Aí ele repetiu os bordões dela, né? Ele disse assim, que ela fala que precisa ter foco no R7, que é pro pessoal do Play Plus, saudando o pessoal do Play Plus, que ela joga com o pessoal do sofá de casa, e que ela faz isso aí para gerar realmente essa identificação. E que o Guipa considera, então, que a partir desses bordões, ela acaba criando um triplex na cabeça dos demais colegas, porque afinal, isso dá a ela uma certa vantagem. E sim, ela tem uma certa vantagem quando ela faz isso, porque ela acaba, de uma certa forma, fazendo com que as pessoas tenham uma certa identificação com ela, mas não apenas isso. Que as pessoas comecem a perceber o que ela faz dentro da casa. Porque assim, o que você pode fazer para se sobressair no meio de tanta gente? Um bordão, uma treta, alguma coisa. E é o que a Anaí conseguiu perceber desde o começo do jogo. Não é à toa que ela chegou aonde ela chegou. E aí ele até falou, olha, eu nem quero ter... Gente, desculpa, é o sono mesmo, né? Tô gravando 2 horas da manhã. Aí ele até falou assim pra ela, olha, eu nem quero ter um embate com você, porque se eu tiver um embate com você, vai ser uma guerra de bordões pra todo lado. E aí ele disse assim, que percebeu que ela tem assim uma postura que não se deixa abater, que é uma postura assim, que se mantém elegante, que às vezes deixa as pessoas loucas ali e tal, e que ela realmente ali entende do que ela tá fazendo e que ela tá fazendo isso muito bem. E que ele prefere, inclusive, ficar mais próximo dela do que ficar tendo um embate com ela. Porque se ele tem um embate com ela, ele meio que deu a entender, eu vou perder se a gente brigar. Então é assim, ele meio que quis dizer, eu prefiro não brigar com você, prefiro que a gente seja aqui, olha, um acordo aqui, um pacto de não agressão. Eu não vou brigar com você, você não briga comigo, a gente não é amigo, mas a gente também não é inimigo e tal. Nós temos um inimigo comum, que é o pessoal daquele outro lado, então pronto. Vamos agir assim nesse jogo. Pelo menos foi o que eu entendi, o que ele quis fazer. E aí, esses elogios dele, obviamente, têm um objetivo. Qual é o objetivo? Entender melhor como isso funciona. E aí, foi quando ele foi conversar com o Lucas de Albu. E aí ele explicou a estratégia agora que ele percebeu que ele precisa ter dentro desse jogo. E ele propôs para o Lucas de Albu, depois de ter conversado tanto com a Kátia quanto com a Anaí, uma estratégia dos dois formarem uma aliança de jogo, e que eles precisam se priorizar, ambos precisam ser prioridades um do outro, ambos precisam estar ali pensando um no outro, que sim, ambos estarão jogando juntos de uma certa forma, que ambos precisarão sim falar de jogo um com o outro.
que ambos podem sim estar ali com amizades com as outras pessoas, mas que uma coisa é certa, eles não falarão de jogo com outras pessoas a não ser com eles mesmos, e que isso é uma coisa importante. E o Guipa falou para o Lucas Jalbu, por exemplo, que eles precisam estar ali próximos, que eles precisam estar juntos, porque senão eles vão ser prejudicados nas próximas zonas de risco. E que o jogo agora está entrando numa fase que não tem para onde eles escaparem. Essa é a fase que ou eles começam a formar essa aliança mais sólida, ou então eles vão ser engolidos por isso. E aí ele deu vários exemplos de como é que isso pode acontecer. Ele deu um exemplo, por exemplo, de pessoas que dizem que estão jogando sozinhos, mas que na verdade não estão jogando tão sozinhos assim. Ele, por exemplo, citou o Haddad, que se ele se tornasse dono, por exemplo, ele convidaria o Haddad. E aí quem o Haddad convidaria para ir para a suíte junto com ele? Aí ele cita, hoje o Haddad provavelmente convidaria o Fernando. E aí, e se ele convidasse o Vini? Quem o Vini convidaria para ir com ele para a mansão? Pro quarto lá, para a suíte? Aí ele cita, provavelmente o Vini levaria a Lisiane. E se ele colocasse a Anaí? Provavelmente a Anaí chamaria o Céu para ir com ela lá para a suíte. E por aí vai. E aí ele explica pro Albu. O que eu tô querendo dizer com isso? Que esses nomes aí dizem que jogam sozinho, ou então dizem ali que não tem grupo, mas que no fundo eles têm o grupo com essas pessoas. Eles estão jogando com essas pessoas. E o que eu tô propondo? Que a gente tenha a nossa aliança, nós dois aqui se priorizando. A gente jogando juntos aqui, a gente se priorizando, a gente confiando um no outro, a gente falando de jogo, porque você já reparou, né? Aí ele inclusive falou e citou o Caio e a Edilane. O Caio e a Edilane jogam juntos, apesar de você ver o Caio interagindo com grande parte da casa. Na hora de falar de jogo, o Caio vai falar só com a Edilane. Você vê que a Edilane também anda com boa parte da casa, mas a Edilane, na hora de falar de jogo, ela só fala de jogo com o Caio. Então ele diz, a gente também precisa se priorizar, ou então a gente é que vai se dar mal. Então eles meio que acertaram aí uma aliança. E o Lucas Jalbu até falou que ele confia muito no Guipa, que ele confia muito no Vini Gran, né? Que ele confia muito também na Lisiane. E ele também deixou escapar que ele confia no Haddad. Eu não confiaria tanto no Haddad, mas enfim. Ele disse que confia no Haddad. E aí depois, no meio dessa conversa aí deles, apareceu a Kátia. Aí eles estavam falando de várias outras coisas ali, né? Repetindo algumas coisas, mas teve um momento que a Kátia estava reclamando ali que a área externa estava muito suja, especialmente ali a área do churrasco. Aí ela disse assim que tem gente ali que não gosta de limpar nada, que não gosta de fazer nada e que estão ali na Grande Conquista a passeio. E aí ela disse assim que o Rambo é uma dessas pessoas e que ele fica bravo até quando dão uma esponja para ele lavar uma louça. E aí depois ela diz assim que ele falou que quem lava as coisas para ele, quem cuida das coisas dele é a mãe dele. E que ele perguntou para ela se a mãe dela não fazia a mesma coisa. Tipo, ela disse que estava indignadíssima quando ele fez a mesma pergunta. E aí eu até faço essa pergunta para vocês. Tamanho marmanjo de quase 40 anos, o cara ainda espera que a mãe vá lavar a calça dele. Tipo, o cara é realmente muito, mas muito ruim. Sério mesmo. E ela tava indignada. Ela disse que o cara é muito porco, que o cara não cuida. E que apenas a mãe dele é que faz as tarefas domésticas, que ele não faz nada, que ele não sabe lavar uma louça, que na hora de lavar um copo ele não usa esponja, que ele lava com a mão, tipo, ai gente, ai!
Só dela falar isso já me dá uma nojeira de ver assim, tipo, imagina você lavar um copo com a mão. Onde é que o cara meteu esta mão antes, inclusive? Ah, dá uma nojeira só de pensar. Uma nojeira, só de pensar. E os dois, inclusive o Guipa e o Lucas Jalbu, disseram que o Rambo é muito porcão, que o Rambo é nojento e tal. Um horror isso. Ah, gente, é horrível isso. E aí depois que a Kátia se afastou, eles voltaram a conversar aí. E aí eles perceberam que a cada vez que o jogo vai se afunilando mais, eles precisam estar ali mais próximos. Porque para eles se manterem nessa disputa, eles precisam ali de apoio. Sem apoio, eles não vão chegar longe nesse jogo. Sem estarem apoiados um ao outro, o que acontece? Nenhuma estratégia que eles fizerem, que eles montarem, vai funcionar. Eles vão acabar sendo engolidos pelos outros que estão fazendo estratégias para se manterem no jogo. Então eles firmaram essa parceria de sempre se priorizarem, porque assim um estará sempre defendendo o outro. E aí depois o Lucas disse assim pro Guipa que ele confia no Guipa, que ele sempre vê o Guipa como aquele cara confiável, que o Vini Gran e a Lisiane são pessoas confiáveis para ele também e tal. Ele cita o Haddad também, mas no fundo mesmo, a pessoa que ele mais confia ali é o Guipa. Aí o Guipa meio que também falou que ele confia muito no Lucas e tal. Eles selaram aí um acordo entre eles. Agora vamos ver se esse acordo vai funcionar, né? Porque não adianta selar um acordo. Selar um acordo é uma coisa. Ver esse acordo funcionar é outra, né? É bem diferente. E aí depois teve uma conversa da Kátia com o Céu ali. E nessa conversa a Kátia estava dizendo assim que ela percebeu que a briga do Haddad com a Lisiane saiu de uma coisa de jogo e foi para algo pessoal. Que a briga deles não era sobre jogo, que a briga deles já saiu do nível do jogo e passou para o nível pessoal. Porque, de fato, o Haddad e a Lisiane, no começo, tanto lá na vila e no começo da mansão, eles eram próximos. E agora eles estão mega afastados, a Lisiane não quer saber de falar com ele, os dois mal se olham na cara. E aí ela explicou que isso tem a ver com o fato do Haddad, às vezes, agir de uma maneira prepotente, de uma maneira arrogante, que de fato ele tá? Às vezes ele age mesmo desse jeito e tal. E que no momento que o Haddad disse que não queria conversar com ela, porque ele estava pensando em outras coisas, ela considerou aquilo como uma traição. E de uma certa forma é. Aí a Kátia disse que a briga entre os dois não parece que seja só sobre o jogo e que muito provavelmente o Haddad esteja com alguma questão interna e que ele acabou descontando isso na Lisiane. O que de fato aconteceu, tá? O Haddad não confirmou isso exatamente, o Haddad não falou isto diretamente, tá? Mas ele mencionou em algum momento que sim, ele ficou chateado quando a Lisiane tentou ali falar com ele, tentar tirar alguma informação dele, com que ele desabafasse e tal, e ele não quis passar nenhum tipo de informação para ela. Aí até o Céu falou que a saída da MC Mari muito provavelmente foi o que afetou o Haddad, foi o que afetou o humor dele e afetou as relações dele lá dentro da casa. E de fato a MC Mari enfraqueceu um pouquinho o Haddad. Aí um pouco antes da prova da virada começar, o Lucas Jalbu e o Ideu foram conversar. E aí o Lucas Jalbu disse que queria se resolver com ele, porque os dois gostam um do outro e tal, e que ele não queria que ficasse o clima pesado ali entre os dois. Aí o Lucas disse, eu sei que nós somos duas pessoas do bem, e que eu não quero ficar com esse clima pesado entre nós dois, mas eu queria entender por que você fez o que você fez ontem.
ali na formação da zona de risco, por que que você falou aquilo que você falou para mim. Aí o Ideu pontuou o seguinte: você tinha falado naquele outro dia que o Guipa não era seu aliado, você tinha falado naquele outro dia que Kátia não era sua aliada e tal, você tinha pontuado essas coisas, e aí depois você volta atrás e disse pra mim que você não aceitava botar o Guipa, não aceitava botar Kátia na zona de risco, e aí me pareceu que sim, você estava mentindo para mim, pareceu que sim, você estava querendo me manipular, pareceu que sim, você queria que eu colocasse os meus aliados na zona de risco e tal, me pareceu que você estava tentando manipular as coisas, enfim. Ele não falou com estas palavras, eu sempre tenho que alertar isso, mas ele deu a entender que era algo nesse sentido, tá? Enfim, vamos comentar aí a prova da virada. No fundo, eles se resolveram, tá? No fundo, se resolveram. Mas, vocês sabem, até a página 2. Pode ser que alguma coisa mude. Como é que era esta prova da virada? Antes da prova da virada, a Raquel fez umas perguntas aí para eles, né? Pro Céu, pro Haddad e pro Lucas Jalbu. Para cada um deles, ela fez a pergunta assim sobre qual era o sentimento que eles estavam sentindo naquele momento. A Raquel perguntou assim pro Haddad qual era o sentimento dele com relação a ter caído na zona de risco, ter sido mais votado. Ele falou que, inclusive, ele não esperava por isso, né? Ele não esperava ter sido mais votado e tal, mas que para ele estava de boa, então que ele ia enfrentar, e se tivesse que enfrentar, ele ia enfrentar mesmo e tal. Depois ela perguntou assim pro Lucas Jalbu se ele esperava ser o mais votado da casa entre os donos. Aí ele falou assim que ele não esperava ser o mais votado entre os donos, mas que sim, é do jogo, faz parte, que ele tem que votar e tal. Então que para ele estava tudo bem também. Aí depois ela fez a pergunta pro Céu e se o Céu esperava estar na zona de risco ali, se ele esperava ser o indicado, se estava de boa para ele. Aí o Céu disse que não estava de boa para ele e tal, que ele não esperava ser o indicado para a zona de risco, que ele esperava que tinha outras opções ali, mas que no fundo tinha que ir mesmo, né? Não tinha outra. Os donos não queriam correr. Desculpa. Os donos não queriam correr o risco, então foram nele. Ele não falou com estas palavras, mas deu a entender isso, tá? Enfim. Aí a Raquel explicou como era a prova. Basicamente, era uma prova feita em 3 fases. Na primeira fase, eles tinham que girar um disco, aí liberava essas letras que formavam esse letreiro aí onde aparece a Grande Conquista. Aí depois que eles concluíssem a Grande Conquista, liberava as peças para formar aí esse quebra-cabeças, onde eles tinham que montar. E por último, depois que eles completassem essa, liberava essa fase onde eles tinham que montar essa casa aí. E depois que eles montassem essa casa, eles voltavam lá para a base, onde eles giravam e liberavam o segundo disco, onde tinha uma ficha, e quem completasse isso primeiro escapava da zona de risco. Simples assim. Esses discos aí que vocês estão vendo. O primeiro disco é o menor e o último disco é o maior. O mais importante, obviamente, é o último disco, mas o primeiro libera a prova. E aí, pronto. Depois que a Raquel deu o sim, eles começaram a prova. Os 3 começaram a prova praticamente juntos, tá? Os três, assim, uma única pessoa que teve uma certa vantagem antes dessa prova começar foi basicamente o menino, o Céu. Ele foi o primeiro, mas depois dele o Haddad também conseguiu alcançar. Os 3 estavam até indo bem nessa fase aí de montar o quebra-cabeças com os cubos aí formando a Grande Conquista. O último a montar foi o Lucas Jalbu. Só que aí o primeiro a sair dos cubos foi justamente o menino, o Céu. O Céu foi realmente muito habilidoso nisso,
percebeu rapidinho como é que se montava esse quebra-cabeças aí, das peças, montou rapidão esse quebra-cabeça. Quando ele terminou de montar aí, você percebe que os outros ali ainda nem tinham montado. E aí depois ele foi para a terceira fase, que era justamente montar a mansão. Ele olhou o gabarito, montou a mansão, tipo, em questão de segundos, não foi nem um minuto montando a mansão. Foi muito rápido a montagem da mansão que ele fez. E aí depois que tudo foi validado, ele voltou lá pro quebra-cabeças para montar as peças do quebra-cabeças. Montou ali meio que no desespero, porque afinal não tinha um gabarito para ajudar, como tinha lá na coisa da casa. E ele foi, montou, e aí quando ele saiu do quebra-cabeça foi girar o disco maior, E aí os outros dois tentaram alcançar, tanto aí que o Haddad e o Lucas Jalbu foram lá, né, olharam para o gabarito dele, e aí alcançaram ele, conseguiram alcançá-lo. Vocês percebem aí que eles conseguiram de uma certa forma, olharam direitinho, aí conseguiram chegar assim, colaram nele. Só que eles estavam muito atrás nesse disco e ele estava muito na frente no disco, né? Ele estava muito, mas muito na frente mesmo. Não teve pra ninguém, né? Céu foi lá e venceu a prova. Quando eles entraram, o Céu já estava praticamente terminando essa fase aí de tirar o último disco. Tanto que ele foi o primeiro a tirar o último disco, foi o primeiro a colocar o disco e foi o primeiro a vencer a prova. E pronto, venceu a prova. Raquel parabenizou porque ele venceu a prova. Disse aí que agora ele voltasse, ele estava livre da zona de risco. Enfim, acabou a prova aí. A Raquel disse que faltava ainda alguns minutos e tal para terminar a prova. Aí perguntou pro Haddad, perguntou pro Bruno por que não acabou a prova. E aí eles respondem lá, né, que eles ficaram encucados com aquele segundo quebra-cabeças ali, de montar as peças. E depois o Haddad admite que ele ficou meio perdido ali no segundo quebra-cabeças, de montar as coisas da mansão. E por último eles dizem que o que prejudicou eles foi justamente essa última parte aí do disco, que eles já chegaram assim em segundo e terceiro lugar, por último, enquanto o menino já tinha avançado bastante nessa parte. Então, tipo, o cara realmente estava com a maior sorte, mas especialmente aguçada a inteligência e a lógica dele, né? Então, quem venceu essa prova foi o Céu. Quem continua na zona de risco era o Lucas Jalbu e o próprio Haddad. Quem o menino colocou no lugar dele na zona de risco, né? Basicamente, o Céu colocou o Vinigram. Na hora que eles voltaram ali, ele até justificou que ele ia colocar o Vinigram. Ele disse o seguinte: ele estava colocando o Vinigram na zona de risco. Deixa eu só voltar aqui, gente. Ele disse que estava colocando o Vinigram na zona de risco porque o Vinigram estava tendo essas atitudes lá dentro, que o Vinigram estava tendo essas coisas problemáticas lá e tal, e que ele já admirou bastante o Vinigram, mas que ele não estava admirando mais. Então, que ele queria saber agora qual era a resposta do público para tudo isso que estava acontecendo. Então, por essa razão, ele estava colocando o Vinigram direto na zona de risco. E aí, depois que ele coloca o Vinigram na zona de risco, você vai se perguntar: como é que estão os números aí para possível eliminação do Vinigram? Bom, nos sites aqui, nas enquetes, as coisas que a gente viu, tá aí os números para vocês, né? Praticamente certo a eliminação de Vinigram. Votalhada aqui, Haddad com 51%, Lucas Jalbu com 33%, Vinigram com
15,22%. Já dá para dizer, né, que o Vinigram é quem vai sair amanhã. Pode ser que mude? Pode. Vai mudar? Não sei, né? A gente já viu acontecer isso nessa mesma zona, essa mesma grande conquista. Nós já vimos acontecer, por exemplo, as enquetes dando que uma pessoa ia sair quando na hora saiu outra pessoa. Mas eu acho meio difícil o Vinigram permanecer, viu? Eu vou ser sincero com vocês. Eu acho muito difícil. Eu acho que é ele quem vai embora. Mas isso é algo que a gente vai descobrir amanhã. Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.